mais verdadeiro do que é a família. Falta de informação na sociedade, mudança de mentalidades. Fazer isto uma realidade, levar isto para as ruas, para as pessoas, para a vida. Fazemos questão de assinalar este dia. Esta vez com grandes bandeiras arco-íris para ajudar à festa. Na Rádio Manobras também somos gente. Um programa de João Paulo, todas as quintas-feiras, entre as 20 e as 21 horas. Também somos gente destacada de qualquer maneira durante uma hora para vos falar do quê? Olha, vamos começar pela parte histórica. Segunda-feira foi dia 4 e foi o dia que fez anos que o Barack Obama se tornou o 44º presidente dos Estados Unidos. Ou seja, pintaram a Casa Branca de preto. Que boca foleira. Nojento que eu sou, não é? Não tenho nada, até gosto muito do senhor e gostava muito de o cumprimentar. Aliás, eu quando vi aquela coisa da entrega dos docinhos aos meninos por causa do Halloween, tive quase para meter num aviãozito para ir só receber docinhos, para dizer, olá, como está o senhor? Era giro, não era? Eu acho que era giro. Quem fez anos também na segunda-feira foi o Luís Figo, outro senhor que eu gostava de apertar a mão. Apertava-lhe muitas mais coisas também, é verdade. Olha, vês, tenho aqui a secção feminina a concordar comigo. Já a terça-feira foi quando condenaram Saddam Hussein à morte. Não sabiam disso, mas foi. Foi, mas não sei em que ano é que foi, porque aqui não tomei nota. Peço imensa desculpa. De terça passámos para quarta e estava tudo bem. Aliás, na quarta-feira fez anos em que o nosso país estava bem. E eu agora vou ter aqui uma boca foleira sobre política. E eu que nem gosto de meter nessas coisas. É que foi precisamente no dia 6 de novembro de 1985 que o Sr. Primeiro-Ministro Aníbal Cavaco Silva tomou posse. E a partir daí foi uma desgraça. E agora tenho os meus amigos bloquistas todos a bater palmas. Eu não sabia que estava cheio de bloquistas ao meu lado. Pronto, está bem. Ontem foi também o Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Ambiente em Tempo de Guerra e em conflito armado, o que é uma coisa que eu acho muito estranho. Porque se a malta anda para ali a espalhar pólvora e a espalhar radiações e mais não sei o quê, como é que eles conseguem ter controle do ambiente? Mas pronto, foi o dia em que se controla essas coisas. Não sei como. Será que esta coisa tem a ver com aquela do controle das armas químicas, é isso? Deve ser. Mas pronto, também o resto está lá tudo aos saltos, não quero saber. Foi criado o ato foi criado pela Assembleia Geral da ONU com o intuito de criar normas ao meio ambiente quando o país está em guerra. Oh, pai do céu! O país está em guerra e nós estamos preocupados com o ambiente. As pessoas estão a passar fome e a morrer e a gente está preocupado com o ambiente. Está certo, acho muito bem. Se isso for uma boa deixa para deixar de haver guerra, bora lá. Passando de ontem para sexta-feira, antes de falar do dia 2, que o dia 2 também tem muita coisa. Só tem uma coisa, nada mais. Sexta-feira, amanhã, é Dia Mundial do Urbanismo. Como é que se chama o nosso Presidente da Câmara agora? Rui Moreira? Senhor Rui Moreira, amanhã é o dia em que o senhor pode olhar para o plano diretor municipal e ver que está tudo uma porcaria. É, né? Amanhã é um dia para você fazer... É um bom dia para pegar no plano diretor municipal e ver a porcaria das neiras que se têm feito nesta cidade. Também amanhã é o dia feliz. Não sabia que havia um dia feliz. Pois, só amanhã. Aliás, nem sei se amanhã será. Estão aqui a comentar se será só amanhã. Eu nem sei se amanhã será, porque da maneira que o país está, o dia feliz deve estar muito longe. Podemos sempre fazer como aquele que sucedeu. Como é que se chamava o gajo da Argentina? O que sucedeu o presidente que morreu? O argentino. O venezuelano, é isso. Como é que ele se chama? O Tomás Maduro, que antecipou o Natal. Prontos, não é? Que é para a felicidade, diz ele que é para a felicidade das pessoas, das crianças. Amanhã também é o dia, na mitologia gaulesa, dia de... Deixa-me saber se eu ler isto direitinho. Gwyn ap Nudd. E perguntam vocês, quem é o Gwyn ap Nudd? Eu respondo, é Lorde do País das Fadas. Que por acaso eu acredito. Chamem-me estúpido, mas eu acredito que existem fadas algures. Não é na cidade de certeza, mas é nos jardins, na floresta e tal. Eu acredito nessas coisas. Hoje, dia 7, quinta-feira, também somos gente, é verdade. Diz que sim. E eu, tirando...
Tirando o dia em que nasceu uma fadista, exato, nasceu em 1918, a fadista Teresa de Noronha. Sabiam? Grande mulher. Conheceste? O fado, queria falar. Pronto, ela nasceu em 1918, faleceu em 1993, contava a senhora com 75 anos. E hoje, dia 7 de novembro, temos aqui uma pessoa à minha frente que eu conheci por acaso numa palestra. Ou melhor, eu já te conhecia da televisão, depois falei-te uma primeira vez numa palestra e falei-te uma segunda depois de um programa de televisão em que a tua expressão me deixou aqui tem coisa. O nome dela é Sara Inês Moreira, é natural do Porto, Carvalhido. Diz que nasceu no dia 24 de setembro, mas não diz o ano. E eu até escrevi aqui, não se deve perguntar a idade a uma senhora, muito menos a uma menina. Reside aqui na Invicta. Solteira e boa rapariga. Já namorou, mas ainda um bocado me disseste em confidência que estás muito bem solteira agora, dizes tu. Para já. Claro. Para já, não é? E diz também que é formada na Faculdade da Vida, mas começou a sua formação académica na EB23 de Paranhos. Eu andei assim a investigar aquelas coisas que vocês postam e escrevem. Pois não, então é lá que se descobre tudo. Que também és de Paranhos. Quem é? Ai, Salgueiros. O que é que tem Salgueiros a ver com Paranhos? É ao lado. É uma coisa. É em frente. Está bem. Perguntava-te eu, minha rica... Para já, Sara Inês, obrigado por teres vindo. Obrigada. Obrigado pela espera, que estiveste aqui comigo na seca. Mas o nosso técnico merece, acho eu. Tem dias. E perguntava-te eu, como é que foi nascer em Paranhos? Em Paranhos nada, tu nasceste no Carvalhido. Como é que foi a tua infância no Carvalhido? Aliás, tu moraste sempre no Carvalhido? Não. Eu sou vim de uma família de duas pessoas paradas, divorciaram-se, meus pais divorciaram-se, era pequena na altura, depois da minha mãe se divorciar viemos para o Porto. E eu cresci, mas eu não nasci mesmo no Carvalhido. Então? Nasci mesmo, foi em Paredes. Em Paredes? Paredes mesmo, mas eu cresci sempre desde os meus 2 anos. Desde 2 anos estás no Porto, sim, então? Sim. E como é que foi a vidinha nessa altura? Sim, foi bem. Foi uma adolescência, uma vida de criança muito saudável. Tu estudaste na EB23 de Paranhos, dizia na tua identificação do Face Nice. Foi difícil estudar, ou seja, foi difícil ser criança em Paranhos nessa altura? E já vais perceber porque é que eu estou a fazer a pergunta. Sei, vamos chegar lá. Por um lado sim, por outro não. Sofri um bocadinho bullying, aquelas maldades. A minha pergunta tinha mais a ver precisamente com o facto de... Eu antes de dizer porquê a pergunta, vou-te perguntar. Tirando todas as definições técnicas, tu consideras-te uma mulher ou uma mulher transexual? Uma mulher. Uma mulher? Uma mulher. Perfeito, gosto disso. E tu na altura... Tu na altura já sentias... Não sabia. Nem tem nada que saber. Não está por escrito isso na que eu testa. disse que ela já ia ver o que é que a gente ia falar. Que eu ia dizer, tu na altura já sentias o apelo, ou seja, não vou chamar apelo, mas já sentias que estavas num corpo errado, que querias alterar o teu corpo, Nós, que querias... transexuais, já nasce connosco, não é? E eu comecei-me a perceber desde quando eu começo-me a reconhecer com meus 9, 10 anos. Comecei-me a sentir atraída por homens. E depois vi que as minhas atitudes iam muito mais para o lado feminino, para o lado masculino. Desculpa interromper, tu alguma vez achaste que eras homossexual? Não. Não. Isso nunca passou pela minha cabeça. Ou seja, o facto de tu sendo tu rapaz e sentir-te atraída por homens, identificaste logo que havia algo em ti que tinha que ser diferente, porque que não estava correto? O meu pensamento não correspondia ao meu físico. É simplesmente isso. Pensava e agia de maneira feminina, mas o meu físico era masculino. Tu quando dizes agir de maneira feminina, o que é que tu queres dizer? Pensar, por exemplo, muitas vezes ia às compras com a minha mãe, às vezes preferia umas calças à boca de sino, umas t-shirts mais curtinhas. E isso logo desde pequeno? Sim, desde muito pequena. Que idade mais ou menos?
Agora não sei precisar. Mais ou menos. 7, 8, por aí. E como é que um miúdo, na altura como é que um miúdo com 7, 8 anos, desculpa, vou ter que perguntar a idade. Não vou responder. Pronto, que maldade. Que maldade. Mas ia ter a pergunta. Há 20 anos atrás. Pronto, como é que é há 20 anos atrás estar numa pele que não é a tua e de alguma forma exteriorizares isso para a sociedade? Eu era muito jovem e acho que eu fazia as coisas muito naturalmente para mim. Para as pessoas que me rodeavam era tudo muito, era estranho. Uhum. Mas para mim eu via aquilo como normal, para mim era normalíssimo. Não era nada como fizesse um bicho de 7 cabeças. Só quando eu comecei a reconhecer-me como pessoa, como é que eu vou dizer? A procurar a minha personalidade, entre aspas, né? É que eu comecei-me a perceber que estava no corpo errado. Porque antes disso eu agia de maneira natural, fazia as coisas muito naturalmente. Para mim era tudo muito natural. E quando é que disseste tu, quando é que começou essa tua busca porque eu tenho que alterar o meu corpo para me sentir eu? Quando é que começou? Quando, com 14, 15 anos. E para ti foi a constatação de que o teu corpo não condizia com a tua mentalidade foi traumatizante, não foi? Começaste logo a investigar o que é que querias fazer? Sim, eu comecei a investigar, comecei a trocar ideias. Eu conheci pessoas com a mesma situação, como a minha amiga, com a Salete, com quem a gente já falou hoje, a Spice, inclusive, uma transexual também, que era a Débora Mancini, que já foi assassinada no Brasil. Foi as primeiras transexuais que eu conheci, começamos a trocar ideias e eu comecei a encontrar o meu caminho, via que não estava sozinha. Isso é bom? Não, podes dizer que foi influência. Não foi influência. Não vou dizer isso, não é nada que se pareça. Porque já houve outras jornalistas, mas não poderá ter sido influência. Não influência de quem dessas amigas, sim, não era? Não tem nada a ver. Não foi influência, apenas eu tive a sorte de conhecer amigas com a mesma situação do que eu. Conhecias no tal Boys R Us. Ao fim e ao cabo, aquilo que tu estás a falar em relação à busca da nossa identidade, neste caso, no teu caso, como pessoa transexual, funciona a mesma coisa, por exemplo, no meu caso, na questão da homossexualidade. Nós procuramos pares, primeiro para não nos sentirmos sozinhos e depois para tentar explicar o que é que nós estamos a sentir, não é? Exato. Tu falaste agora de uma pessoa que eu também conheci, que era a Spice, e nós estivemos ali naquela conversinha no café e tu falaste que vocês haviam um trio, que eram as 3 melhores amigas. Exato. Como é que foi perder a Spice? Olha, foi muito difícil. Para já a Spice era muito jovem. Tinha 25 anos quando ela faleceu, ela sofreu bastante. A perca dela para nós foi muito... Ela primeiro um mito da beleza transexual em Portugal. Para linda, mim era a transexual mais linda. Metia qualquer brasileira no bolso, que ela era alta, conheceste, o físico dela era toda fininha, alta, um cabelão, uma presença, uma personalidade forte. Para mim ela era um mito, uma musa para mim. E perder ela para mim foi muito difícil, para mim e para a Salete. Foi um chão que nos foi retirado assim, sem mais nem menos. Sem mais nem menos, eu pedia-te já agora para explicar, não foi sem mais nem menos porque ela esteve doente durante algum tempo. Sim, mas nós nunca pensaríamos, só mesmo porque a Spice, ela morreu vítima de câncer, durante 6 meses sofreu muito. Quando ela fez a primeira quimioterapia, os médicos pensaram que tinha sido um sucesso, inclusive disseram à Mónica, a irmã dela, com quem ela estava a cuidá-la, que eu sempre acompanhei, e eu e a Sara sempre acompanhamos ela de muito perto, sempre, no que estivemos sempre presentes. E quando ela fez a primeira quimioterapia, nós ficámos muito felizes porque os médicos disseram à irmã dela que tinha sido um grande sucesso, que a quimioterapia tinha dado resultado. E quando ela foi fazer um segundo, ou seja, começou a ser acompanhada, viram que aquilo já se estava a alastrar. E foi aí que a gente ficamos muito abaladas, e a reporte dela para nós, não posso dizer que foi uma lição de vida, mas que foi algo que nos estremeceu a nós mais próximas, amigas próximas dela, e como a família dela, foi algo que nos deixou muito chocadas. E é uma pessoa que eu tenho um grande amor por ela, e sinto muita falta dela. Eu vou-te fazer uma pergunta em relação ao funeral da Spice.
porque já acompanhei outros funerais de outras pessoas, não transexuais, mas homossexuais. Pessoas que até, tal como a Spice, eram bastante conhecidas e que tiveram funerais com uma grande ausência das pessoas da comunidade. Isso aconteceu com a Spice ou não? Olha, eu acho que a irmã dela me dá permisso para falar disso, mas acho que a Spice, apesar de ser linda, era uma pessoa muito respeitada. Era uma pessoa que toda a gente gostava de conhecer a Spice. É verdade. Sim, Toda a gente, eu falo por mim. toda a gente gostava de ter a Spice como amiga. E o final da Spice teve muita gente. Ainda bem. Eu estou a falar nomeadamente de um rapaz que eu acho que também conheceste, que era o Tony, chamavam-lhe Tonisha, que fazia aquelas joias para a malta dos travesti e que fazia um show e não sei o quê. Tonisha, não me recordo. E Provavelmente teve que conhecer, mas assim pelo nome não. e foi alguém que teve uma grande ausência da comunidade quando morreu e eu fartei-me de anunciar, não por isso é falta de conhecimento. Exato. Mas não foi o caso. A Spice era muito admirada. Como é que se faz uma transição? Como é que se começa? Olha, começa-se primeiro, eu aconselho a todas as transexuais em Portugal que não façam o que eu fiz. Porque eu nunca fui acompanhada agora. Agora és, mas na altura? Na altura não era acompanhada por um endocrinologista, psicólogos, sexólogos, psiquiatras, porque é preciso ter esse acompanhamento para chegar ao tal diagnóstico, como foi que chegaram, a equipa que me acompanhou. Aí eu comecei simplesmente por hormonizar-me, deixar o cabelo crescer, fiz muitas loucuras, tomava metade das pílulas de mulher, metade à noite e metade de manhã. Andava, achava disso que eu vomitava verde. Cruzes, que horror. Inclusive, Mas porquê é que tu começaste a tomar essas coisas? Porque outras colegas já tinham tomado? Exato, por trocas de informação. Uhum. E elas, toma assim, não sei o que mais. Eu era muito afeminada. Era uma panleirinha, igual já aqui. Era muito afeminada. Inclusive, não, mas é verdade, eu com 11, 12 anos, lembro-me perfeitamente de uma vaga ideia que eu ia com a minha mãe e perguntavam à minha mãe se eu era um menino ou uma menina. Era muito pintosa, era muito gaydinha, afeminada. Não tinha como voltar como homem. Não havia maneira de esconder? Não havia. Mas dizias tu, começaste por tomar as hormonas? As hormonas, comecei por trocas de informação, como já disse, e foi um processo bastante longo. Depois os peitos começam a crescer, começas a ganhar as formas, porque o que as hormonas nos fazem a nós é que, por mais que eu tive sorte de me hormonizar muito cedo, com 15 anos, porque o meu corpo não estava totalmente transformado, ou seja, vai haver ali um distúrbio hormonal, ou seja, as hormonas femininas vão fazer com que as masculinas... Vão fazer concorrência às masculinas. Exato, vão fazer, mas tens que fazer um processo bastante... Ou seja, eu fiz um processo muito agressivo. Era injeções de Topacel que me mandava vir da Espanha. Quem é que te dava a injeção? A Salete, inclusive. Meu Deus do céu. A Salete. Que também terá aprendido com outra. Sim, também fiquei, exato. Nós andávamos a ver o hormônio, a minha mãe dava-me dinheiro, eu às vezes comprava o dinheiro das hormonas que a minha mãe me dava. Às vezes roubava o dinheiro. Como é que chama também? A minha mãe, Glória. A Dona Glória, você não ouviu essa parte? Tadinha, a minha mãe. Eu escondi toda a gente isso, mas foi um processo muito longo, foi demorado. Sei que pus a minha vida em risco. Sei que poderia ficar com uma anemia, sei que poderia câncer. Tu mesmo com essa consciência foste... Eu não tinha consciência disso. Na altura? Na altura, okay. Mas hoje em dia, hoje presente, quando olhas para trás... Olho para trás, eu estou-te sincera, se tivesse que fazer, eu fazia tudo igual. Fazia, não vou mentir. Fazia. Mesmo tendo o conhecimento que tens hoje? Tcharam! O que sim. Estás-me a deixar baralhado. Não, eu vou me vingar. Não, tu hoje tens uns conhecimentos que não tinhas na altura. Sim, exato. Mesmo tendo hoje os conhecimentos que tens, fazias tudo na mesma? Não. Ou ias procurar realmente o acompanhamento médico para fazer esse processo? Se eu soubesse que os meus pais me iriam aceitar, tal como me aceitaram perfeitamente, acho que eu ia primeiro procurar os meus pais para que me ajudassem a procurar um médico com 15 anos, que era menor de idade. Eu tinha medo era criança. Mas hoje, se eu tivesse a certeza que os meus pais
Porque a minha relação com os meus pais sempre me deram o meu amor que eu necessitava, sempre me apoiaram, mas sabes que esse tema da homossexualidade, transexualidade são temas muito, São temas que não se usam, né? muito sensíveis para usar. Peço desculpa, a Sarinha esqueceu-se de tirar o som ou coisa. São temas que é difíceis de falar com qualquer tipo de pessoa, né? E ainda então, para mais com a geração dos nossos pais, né? exatamente. Mas se eu soubesse que eles me iam aceitar, eu procurava primeiro os meus pais para que me ajudassem. Se eu não tivesse essa certeza, eu voltava a fazer tudo às escondidas. Olha, fugi de casa com 17 anos. Foste viver para onde? Fui ver para a casa da Diana Prince, do Wagner. Do Wagner, a sério? Ah, Já conhecias o Wagner quando tinhas 15 anos? 17, vá? sim, foi ele que me levou para Bezaraz, inclusive. Sério? Foi. Tu fugiste porque? Porque eu queria ter liberdade para fazer o que eu queria. E como é que foi depois o constatar, dizer aos teus pais, neste caso à tua mãe, que falas muito mais dela? A minha mãe já estava casada com o meu pai, com o meu padrasto, aqui em Chamar, que eu não conheço o meu pai biológico. Foi. Como é que a Dona Glória reagiu? Ela, é assim, meu padrasto, reagiu melhor do que a minha mãe, porque a minha mãe tinha medo que aquilo me pudesse meter, a minha mãe chorou, porque a minha mãe nunca pensava que aquilo poderia acontecer na família. É natural, não é? Porque nunca ninguém imagina que pode acontecer na casa dos outros, só acontece... Ou melhor, não vai acontecer na nossa casa. Na nossa casa, só acontece na casa dos outros, que isso por isso que muitas pessoas às vezes nos julgam, nós transexuais, e não sabem que um dia pode acontecer na casa deles. É a mesma uma coisa homossexualidade, é exatamente, gay, lésbicas, É a mesma coisa. um drogado, um toxicodependente, ninguém... Toda a gente acha que o que acontece de mal é só na casa dos outros. Exato. E a meu pai aceitou mais, meu padrasto neste caso aceitou muito melhor do que a minha mãe, e ele era polícia, tinha medo, porque sabes como é que é, ele sempre me deu uma educação muito rigorosa, sempre foi muito aquilo, tipo Hitler, é assim que vais fazer, é assim que vais fazer e mais nada. Mas eu perdi-me agora completamente. O teu pai aceitou muito melhor do que a tua minha mãe. E eu contei à minha mãe, porque eu depois marquei um encontro com a minha mãe, na Praça da República. E eu já estava com extensões compridas, tinha 17 anos na altura, e ela aceitou, depois voltei para casa. Como é que foi essa conversa? Foi difícil? Foi, minha mãe chorou muito, ela, é isso que tu queres. Eu acho que toda a mãe faz isso, é isso que tu queres, olha a vergonha, olha a família, olha não sei o quê, olha os vizinhos. A minha mãe preocupava-se sempre muito com aquilo que os outros iriam pensar, eu acho que nem era tanto o que ela, o desejo dela, acho que era preocupou-se, porque a minha mãe é católica. E ela sempre, sabes como é que é? A mentalidade de pessoas antigas e ela sempre teve muito medo que aquilo que os outros iriam pensar. Mas tu tinhas esse medo? Eu não. Se eu tivesse medo eu nunca enfrentaria o mundo como eu enfrento, ou enfrentava, né? Mas na altura também era um bocado anónimo, não é? Porque só andavas no teu círculo de amigos. Sim, ninguém sabia. Ninguém sabia. Também sempre assim muito discreta, porque... Aliás, tu aos 17 anos ainda estavas na escola ou já tinhas saído? Não, já sei. Tinha saído, porque depois fui para o externato académico estudar, aqui em Setúbal. Faltava, andei com polícia. Então? Foi. Tu faltavas porque? Porque eu não queria ir para a escola. Oh, pai do céu. Os externatos pagam-se, não se pagam? Sim, pagam-se. Era 400 ou 300 euros por mês. Andava eu e a minha irmã Dalila. Tu tens uma irmã também? Sim, é a minha irmã. Minha irmã, filha de pai de som. Mas filha do meu padrasto. Da mesma idade? Não, ela já tem 2 filhos. Ela já era mais velha que tu? Já, ela tem agora 30 e tais. 33, 34, por aí. Uma das coisas que por acaso nunca me tinhas falado dessa tua irmã. Das nossas conversas todas, sempre me falaste foi do teu irmão, que tu proteges assim, tipo bolinha de sabão, ninguém pode tocar. Ninguém... Ai, se alguém porque toca se no meu tocar, tesouro. Não, eu vou-te explicar. A minha mãe, quando casou com o meu... Com o teu pai? Com o meu padrasto, o meu pai, neste caso, ele já tinha sido casado, tinha 4 ou 5 filhos de pessoas anteriores. Ele já tem uma idade avançada. E então eu trato elas como se fossem minhas irmãs. Não é? Se a convivência é boa, porque não? Sim, sim. Não temos
não interagimos muito, porque elas moram em Gaia, têm a vida delas, visitam o meu pai, eu também viajo muito, como tu sabes, e também tenho a minha independência, não tenho muito Também já não contato. vives com a tua mãe, não é? Também Sim, já estás- não vivo com a minha mãe há muito tempo. Às vezes vou à casa da minha mãe assim, por mera casa, às vezes a gente encontra Visita de no Natal. médico. Exato. Porque Olá, mãe, tchau, mãe. Mas a gente fala-se todos os dias. Eu estava a falar do teu irmão porque e das vezes todas que a gente já conversou e mesmo quando eu te vi nas várias vezes que foste à televisão, quando tu falas do teu irmão, falas do género o teu irmão é uma peça demasiado valiosa e eu recordo-me inclusive, e era isso que eu gostava que tu falasses agora, como é que foi contar ao teu irmão que o Gil não existe mais, e quem está aqui é a Sara, e a Sara era o Gil que estava num corpo errado. Como é que tu lhe contaste? Olha, eu nunca te contei ainda mais cedo porque os meus pais nunca quiseram que eu lhe contasse, porque isto foi tudo muito... Quando ele falava, porque ele via fotos minhas ainda tenho a minha mãe as fotos, como eu já te disse hoje, a minha mãe tem fotos minhas antigas, e ele perguntava quem era. Quando eu fiz a minha transformação, ele era muito pequenino, ele tem uma vaga ideia, então o que a gente inventou, que o Gil, porque o meu padrasto tem um filho que está na França, que é o Rui, que o Gil tinha ido para a França e que não queria saber de nós. Eu estou a olhar para ali para o computador, ali. E que o Gil não queria saber de nós, então ele foi crescendo com isso O que é que estás a fazer, pá? E então ele foi crescendo com isso. Ouvi dizer Que o irmão Gil que o estava na Gil tinha França. sido de França e que não queria saber de nós. Então ele cresceu a ouvir isso. E quando eu dei a minha última entrevista na televisão, que foi no Querida Júlia, Foi, com a Ana quando eu Marques. com a Ana Marques, exatamente, quando eu tive já o meu papel assinado. Exato, eu lembro-me perfeitamente dessa entrevista, gravei-a toda, fiquei Pronto. desesperadíssimo. Eu tinha dito à minha mãe, quando a jornalista me procurou, eu disse à minha mãe, eu vou à televisão, mas esta entrevista vai ser para que o Marcos entenda aquilo que a pessoa que eu sei. E a minha mãe disse, depois nós falamos. Pronto. Depois nós falámos, mas o tempo estava a andar. Exato. A entrevista foi dada no dia 19 de fevereiro e eu contei ao meu irmão no dia 3 de março. Não, no dia do pai. Não sei quando é que é, não faço a Janeiro, mínima fevereiro, ideia. março, não. 3 de março o meu pai faz anos. 19 de março. É, por aí, é 19, é. Sei que contei no dia do pai. Que eu peguei nos meus cães, nos orquecheiros que eu tenho, levamos para a praia passear. E não, eu tinha-lhe contado num sábado antes que eu fiz até peixe gratinado no forno. Que ele veio- Isso é das coisas que tu te lembras. Lógico, eu lembro-me de tudo que eu... E eu disse à minha mãe que ia-lhe contar e contei-lhe. Eu mostrei-lhe todas as entrevistas, ficou super orgulhoso de mim, ficou a minha mana famosa, aquelas coisas de criança. Ficou muito orgulhoso. Depois, no domingo, que era o dia do pai, ele aproveitou para me fazer aquelas perguntas que eu jamais pensaria ouvir. The fuck é alguém dar? Foi. Que pergunta é que faz uma criança? Oh, mana, porquê? Oh, mana, e como é que isto pode acontecer? Como é que tu vais explicar isso a uma criança de 12 anos? Eu usei palavras muito linguagem fácil, fáceis para ele entender, mas de forma a proteger, porque eu nunca quis confundir a cabeça do meu irmão, porque o meu medo era que ele crescesse, que ele entendesse isso como um motivo de confusão, para Ou que não fosse o algo confundir. negativo até, não é? Exato, para ele não ficar com uma imagem negativa sobre mim, sobre a transexualidade, sobre as pessoas homossexuais, não é? E nós sempre lhe dissemos para que ele nunca discrimina ninguém. E eu, pronto, perguntou-me de tudo e mais alguma coisa. Que não vais falar aqui. Foi assim um bocado... fez-me chorar. Isso é natural. Fez-me chorar, mas foi um alívio. Acho que para mim era... O meu irmão é uma peça muito importante para mim, tu sabes disso, que a minha mãe, amo o meu pai, sou muito chegada à minha família, mas o meu irmão para mim é a minha vida, é o meu oxigênio. Eu sei curiosamente, não só das nossas conversas, mas das várias entrevistas que tu foste dando e que eu te observei, e gosto de observar muito o comportamento das pessoas, e a gente já lá vai chegar também por causa dos comportamentos, das coisas que eu vou descobrindo.
que sempre que tu falavas do teu irmão, a tua expressão facial mudava. Dizias, lá a minha mãe, e dizias isto com grande alegria, não sei o quê. E depois o teu irmão, a alegria era mais contida e era do género... Como se fosse uma coisa muito fofinha que a gente tem que segurar. Eu vou-te dizer, eu acho que para mim, acho que para toda a mãe e para toda as irmãs, que eu tenho uma diferença muito grande do meu irmão, são 14 anos de diferença. E acho que para toda a mãe, as mães, costumam-se dizer, as mães sempre olham por mais que os filhos tenham 30 anos, sempre vai ser o meu bebê. E eu vejo o meu irmão muito assim, eu não sei como é que eu vou... o meu irmão para mim nunca vai crescer. E ele cresce. Mas deixa-o crescer, sabes? Não, eu sei que ele está a crescer, mas para mim eu sempre vou proteger, que eu morro, por mim eu morro por ele, eu mato por ele. Eu sei, amor, eu também faço isso pelo meu sobrinho, mas não te esqueças que eles crescem. Pois, eu sei, mas eu ainda tenho que aprender a lidar com isso. E então... eu ando a aprender a lidar com a frustração deles crescerem, porque é muito mau. E ele agora, eu sempre o protegi muito, e o meu irmão para mim é a minha vida. E eu sempre referi o meu irmão nas minhas entrevistas, porque ele para mim... Olha, é um orgulho ter um irmão maravilhoso. Para mim é um orgulho ter um irmão como ele. Nós somos muito cúmplices um com o outro. É sério? Somos muito cúmplices. Conversamos de tudo, das namoradas dele, as coisinhas que ele tem. Eu vou olhar de vez em quando no Facebook dele. Um beijinho para ele, que eu sei que ele está a ouvir. A mana muito muito. Então é engraçado, estás a falar do teu irmão dessa maneira, porque a minha irmã nunca pensou que aquilo que eu dizia que era verdade, nomeadamente em relação ao meu sobrinho. Eu amo o meu sobrinho, como tu amas o teu irmão. Eu amo o meu sobrinho, muito. Foi um puto mais desejado, se calhar, por mim. Do que para os próprios pais. Para a minha irmã não digo, mas foi muito mas desejado. Uma forma Foi muito desejado por mim. Eu queria muito ter um sobrinho. Fiz uma guerra tremenda para pô-lo a falar, por exemplo. E sempre que cheguei a fazê-lo... Olha, curiosamente também na Júlia, cheguei a referir o meu sobrinho como sendo o meu herói e adoro, só que eu esqueci-me que ele ia crescer. Por isso é que eu estava a dizer que ainda estava agora a lidar com a frustração da idade. É horrível, eles crescem, ficam independentes. Porque a gente quer protegê-los ao máximo, porque há muita maldade aí. E não é só isso. Aquela abertura que ele tem agora contigo e que o meu sobrinho tinha comigo quando tinha a idade do teu irmão, depois começa a fechar a abertura. E eles começam a achar que há coisas que são só minhas. Não? Pois, claro. Não tenho que falar. Mas continua a ser um puto muito aberto, porque nunca nos escondeu. Por exemplo, eu tenho como é que se chama? A password do Facebook dele. O mail dele eu tenho acesso. Comigo ele sempre teve uma boa... Eu tenho um lado muito protetor para o meu irmão. E eu sei que ele, para mim, ele fala... Isso da transexualidade, eu sempre tive a protegê-lo ao meu irmão ao máximo, porque eu sei que as crianças na escola são muito maldosas e eu vou a reuniões quando meus pais não podem, por conhecimento dos meus pais, porque o meu pai às vezes adoece, o meu pai já tem 70 anos, ele foi operado ao intestino, e então quem representava a minha mãe e o meu pai eram nas reuniões, então a minha mãe dava a conhecer à escola que se não pudesse vir, iria a irmã. Exato. E há muitas pessoas que me conhecem na escola, e às vezes que eu dar uma entrevista na televisão, olha, a Sara, a irmã de Marcos, é transexual, ou foi um homem, e eu sempre quis proteger ao máximo isso, mas mesmo assim eu sei que ele fala de mim, mas também assim, há professores que sabem, não é? Que ao mínimo coisa que aconteça na escola para nos contar, ou para poder, porque as minhas crianças são maldosas. São. E eu protejo muito ele nesse aspecto. É só isso que eu quero, que eu não quero que o meu irmão sofra aquilo que eu sofri. Por exemplo, ele agora recentemente pôs aparelho fixo nos dentes, porque ele, para juntar E ele é muito complexado e fica lindo, ele é muito giro, né? Porque o irmão dele é lindo, acho que sou suspeita para falar, né? E ele não queria ir para a escola por causa dos dentes. Então, é doido. Assim, agora imagina falarem... Marcos só deixou de ir para a escola. Imagina agora falarem da irmã. Acho que ia mexer muito com o psicológico dele. Ia. Mas se ele fala de ti, também os outros não têm pé para Sim, falar. mas ele fala, a minha irmã já foi um menino. Eu sei que isso eu sempre lhe disse para ele nunca tocar nesse assunto. E para o proteger também. Eu sei que ele fala, ele diz que a irmã que eu sou rica. Mas sabes que os putos têm...
Se calhar o teu irmão tem o mesmo comportamento do meu sobrinho, ou seja, ele sempre também nunca escondeu que tinha um tio homossexual, e quando ia à televisão fazia questão de dizer aos amigos. Ele chegou-me a convidar à escola dele Sim, fazer tu uma contaste-me, palestra. exato. Ele nunca escondeu essa parte. Eu acho que quando os putos não escondem, quando é tipo fazer o que a Beatriz Costa diz, pegar o touro pelos cornos, Exato. ou dizia, coitada, já morreu, tiras as armas aos outros para te agredir. Exatamente. Quando tu, olha, está aqui o touro, e agora? É complicado. E ainda bem que ele tem uma personalidade forte, que isso é bom. É. Como é que tu vês a transformação na nossa lei? Como é que tu, antes, Sara Inês Moreira, que tinha no BI Sara um outro Inês nome... Barbosa Moreira. Barbosa, peço desculpa. Faz mal. Que Faltava o Barbosa. tinhas outro nome no teu BI. Como é que tu vivias antes da lei ter alterado e tu poderes... Olha, nós já falamos nisso, mas eu refiro aqui, eu vivia no mundo do medo, porque para mim era muito complicado eu dirigir-me a uma repartição pública, um banco, uns correios, era muito complicado para mim. Complicado em que sentido? Porque sabes como é que é? Às vezes há pessoas que são maldosas, há as pessoas que fazem mesmo de propósito para que tu te sintas mal. O que é que elas faziam? Que mal Levantar-se, ou chamar um colega, ou dizer, aquilo ali é um homem, é um travesti, porque as pessoas associam... Nunca há transexuais, só há transexuais, travestis. é travesti. Aquilo é um homem, porque... Aquilo é um... mas é verdade. Por exemplo, os meus vídeos no YouTube, se tu reparares, o último que eu fiz, tem lá um senhor tal de João, não sei das quantas, a chamar-me de aberração. A simpático. Sério. Aberração, exatamente. E isso para mim já liguei mais. Tu podias sempre ter respondido ao senhor, foi eu hoje trouxe um fato de espelhos. Não, mas o meu mal foi ter respondido mesmo, sabes porquê? Porque o homem ali nunca tem uns 4 ou 5 comentários muito maus mesmo. E inclusive vêm outras pessoas a defenderem-me, amigos meus, que é o Tiago Mendes, e outras pessoas outras pessoas a defenderem-me, e ele a insultar as pessoas, chamar de animal ou não sei das quantas. Tadinho. É complicado. Quando deixem esse nível também não tem grande consideração. Pois é. Mas tu, quando dizes a questão do medo, por exemplo, tu ias a um correio levantar uma encomenda. Não, era medo daquilo que eu iria passar, porque aquilo é constrangedor, é chato, porque eu fui tão massacrada, esmiuçada, já vinha da infância Claro. O bullying. Exato, já vinha da escola esmiuçada, já vinha magoada, e agora sou uma adulta, e viver isso. Outra vez. Pessoas que podiam ser minha mãe, E que deviam ter maior respeito e não deviam ter têm. mais respeito, e sabiam que nós existimos, as pessoas têm que aprender a lidar com isso, e é complicado. E pior que há pessoas que fazem mesmo para que tu te sintas mal. Tu, antes de ir a um banco, um correio ou o que é que fosse, Eu tinha que me preparar psicologicamente. ficavas 2 dias antes a preparar-te. A respirar fundo, Mas assim, olha, eu vou por encontrar exemplo, um mustafermo eu não vou qualquer. referir agora, tu vais-te rir o que eu vou dizer, mas eu não vou referir o dito cujo. Mas a gente vai lá chegar. Claro. Não vou referir o dito cujo porque ele referiu isso, porque realmente eu, quando ia, por exemplo, a um hospital, acompanhava-me à porta, chamavam Gil Roberto Barbosa Moreira, quem entrava, Nuno aproximava-se comigo da porta e entrava eu. Para criar também, para disfarçar. Para disfarçar. Era muito... Por outro lado, ou seja, tu tiveste esse constrangimento todo, entretanto a lei muda, tu mudas o teu nome. Sim. E eu lembro-te de ver, foi aí que a gente conversou mais. Foi o privilégio. Tu vais à Julinha com um brilho, valha-nos Deus. Fui uma das primeiras transexuais em Portugal a mudar o nome no registro civil, ou seja, usufruir da nova lei de identidade de género. Olha, foi muito bom para Como mim. é que é depois chegar ao mesmo correio e chapar assim o BI? Não, por acaso não tive Já esse tinhas privilégio, mudado, já tinha mudado de casa. Porque já tinha mudado de casa, não tinha sido nesse. Mas, por exemplo, para uma operação de stop, por exemplo, para mim era... Muda tudo, não? Ai, muda. Muda porque não tem, porque assim, eu sei que sou discreta, né? Eu sei que posso, às vezes, alguém que me conhece, olha, ali atrás, transexual. Não, de todo. Mas, não, mas há pessoas, né?
Não, porque é assim, eu nunca diria, aliás, tínhamos aqui agora o exemplo, nunca alguém vai olhar para ti e dizer que foste homem ou deixaste de ser ou que és um travesti ou o que é que seja. Não. Exato, mas És exatamente como tu dizias que quando eras Gil, eras muito feminina. não, mas eu estou a dizer porque Tu és realmente muito feminina, és mulher. a nível de reconhecimento das entrevistas que eu já dei, há pessoas que às Depois vezes, memorizam a imagem, exato, sim, claro. há pessoas que até no Facebook bem pedem uma amizade, não sei o que, ou tipo nas noites nas discotecas e Sim. eu só ia pensar que vou falar nele, eu nem acredito. Tu não vais falar disso. Tu não vais falar disso. Tu na altura mostravas o BI à Ana Marques com orgulho medonho. Não, foi assim, eu sabia. Medonho no bom sentido. Exato, porque a jornalista que me convidou, que já não me recordo o nome dela, eu sempre fui muito bem tratada nos programas E a equipa da Júlia é muito boa, que eu conheço, é muito boa. Sim, São todos fui muito bem simpáticos. tratada, muito bem recebida na Cris da Júlia, na Conceição, na Fátima Lopes, fui muito bem recebida, super bem tratada. Nunca, lógico, que ir num programa de televisão mostrar o meu cartão de identidade já. Tu babavas, Mas, literalmente, tu estavas a babar, que era uma coisa, aliás, eu estava a ver em casa, tinha aquela gaja daqui a um bocado, eu preciso de um lenço, e Não, nem era mas para limpar as lágrimas, era para limpar a baba. Foi um sonho tornado realidade, acho que isso me abriu completamente, As portas todas. acho que isso foi uma peça essencial na minha transformação, Sério. foi. Tu achas, por exemplo, que com isso, e o que eu vou dizer, se calhar algumas pessoas transexuais também vão ficar zangadas, mas não deixa de ser uma realidade. Tu achas que o facto de agora as pessoas transexuais poderem, e principalmente aquelas do M2F, de masculino para feminino, poderem alterar o seu nome, poderem atribuir um nome em consonância com a sua identidade de género, podem muito abrir as portas para o emprego, por exemplo, não terem que fazer da sua vida uma prostituição, mas poderem procurar ser, sei lá, escriturários, porque há muitas com formação que não têm emprego, ou nunca conseguiram porque tinham um BI que lhe dizia que era o Zé Manel em vez de ser a Maria José, né? Sim, acho que isso vai abrir realmente algumas portas para as transexuais e espero que seja breve, mas passares para arranjar um emprego na sociedade, no dito. Já é mau atualmente. Já né? é mal atualmente. E a transexual tem que ser muito discreta. Não pode ter nada de muitos. Não vão pôr uma transexual com uma boca deste tamanho, não é? Porque não? Podia ter feito uma cirurgia porque queria ter os lábios grossos. Um soco na boca. Não é isso. Então, há pessoas que, por exemplo, a Manela Marguedes, estou-me a lembrar, tem uns lábios enormes. Eu estive a vê-la ontem no Quem Quer Ser Milionário. Ri-me tanto. Não é? Eu Ela acho tem que ela não enquadra nada nesse. Ela tem uns lábios enormes e, no entanto, está a trabalhar na televisão. Tu podias trabalhar na televisão, por exemplo? Por que não? Eu gostava. Estás a ver? Eu gostava. Além- Nem que seja além- atrás de uma câmara. Não, que eu por punha-me à exemplo, frente. por exemplo, mas também podia ser muito bem à frente da câmara porque tens uma imagem muito Não, mas, bonita. mas por acaso eu gostava muito. Quem sabe um dia. Por isso eu acho que, ok, eu concordo contigo com a descrição de não dizer eu já fui alguém diferente do que sou hoje, mas sim a parte de, não seja, não falando com isso, mas realmente o facto de teres um BI que diz que tu és a Sara Inês é diferente. Exato. Podes Isso. candidatar a uma outra quantidade de empregos que Mas antes não também tenho que poderias. dizer, eu nesse caso, pronto, a minha escolaridade não dá para mais. Porque Mas isso depois, tudo há tempo. Agora podes fazer o maior de 23, agradece ao Sócrates. Vais fazer o maior de 23. Não tem nada a mostrar a sua intimidade. Ora, exatamente. Tu, durante a entrevista com a Ana Marques, ela fez-te a pergunta como é que se faz isto? Ou se você teve um acompanhamento. E disse, sim, tive e tal. E a tua cara mudou. Antes disso, espera aí, calma. Eu agora estava a meter os pés pelas mãos. Nomeadamente a questão do BI, voltando outra vez à questão do BI, nomeadamente o BI ajuda porque tu gostas muito de andar a passear de um lado para o outro. sim, eu viajo bastante, como tu sabes. E então como é que é agora? Agora é diferente. Agora, Como é que era antes? olha, era complicado. Como é que tu chegas ao aeroporto? E mostras a tua identidade. Era complicado. O Gil Barbosa em vez de ser a Sara. Não, olha que no aeroporto nem tanto. No aeroporto nem era. Não? Não, porque sabes, passou muitas por ali. Aham. Não é? E brasileiras. E acho que travestis e transexuais aparecem no aeroporto do Porto várias vezes e mais do que uma todos os dias. E já estão habituados. No aeroporto nem era muito. Era mais o tipo, olha, polícia. Por exemplo, acho que a polícia aqui em Portugal esquece.
Mesmo. Achas que E eles eu tenho precisavam de amigos formação? polícias. Eles precisavam de ser formados, era? Olha, não, eu acho que eles formação têm, mas acho que eles deviam ter formação em termos de respeitar o próximo. É isso que eu estou a dizer, formação intelectual. Exato, e deviam ter, porque nós existimos, e acho que eles todos os dias, e eles me passam aqui, pelo menos aqui na Rua São Cristóvão, tem várias transexuais aí a trabalhar, fazer prostituição de rua, eles sabem que as pessoas existem, mas eles são muito podres. Há polícias muito podres. Mal criados, queres tu dizer? Eles são agressivos? Já agora pergunto-te que Não, saberás melhor do que eu. não, porque, olha... Agressivos verbalmente, às vezes Eu fui não multada, pronto, a Sara a rainha das multas. Eu fui multada, estava ao telefone e foi 120 euros de multa. Estava a sair do salão, o meu salão é ali na Guedes Azevedo, Suíça da Bandeira, e ia virar para cima para Santa Catarina, para o Marquês, e o policial pitou-me, piu, e lá, Olá, dizia 120 euros de multa. Eu disse, ai, não acredito. Paguei, não tinha dinheiro para pagar, pedi à minha cabeleireira, que ali na Guarda, disse, só Carla, empresta-me 100 euros, porque senão eles iam prender a minha carta. Eu peguei, minha cabeleireira veio-me entregar os 100 euros, eu tinha 20, e o polícia virou-se para ela, e você é um homem ou uma mulher? A sério? Te juro. Não se faz essas perguntas. Achas que isso não é podre? Isso é ser mal educado, descer baixo. Há polícias maravilhosos, que eu tenho amigos meus, que eu tenho alguns amigos polícias e que eu tenho consideração, mas há alguns que não vale a pena. Mas ele preencheu-te uma multa, não preencheu? Não preencheu. E no número na multa... Eu paguei na altura, foi 120 euros. E tu recebeste um talão. E nessa multa... Olha, sabes uma coisa? Assim. Nessa multa vem o número dele. Podes sempre dirigir-te à esquadra e fazer queixa dele. Mas sabes para quê? Para mudar esse tipo de coisas. Mas e provas? Não precisas de provas. Mas eu não vou... Não valia a pena estar a... Não? Tinhas a tua amiga, estava lá com prova. Sim, mas... E eu fui exato. insultada por este polícia que me chamou se eu era um homem ou uma mulher. Mas são situações constrangedoras. Agora sim. Voltemos agora sim à Ana Marques. Ana Marques. Estavas tu com a Ana Marques e ela falou, se alguém te acompanhou, disseste sim e tal, não sei o quê. Comecei por ser acompanhada por um senhor e tu baixaste a cara. Lá estou eu com as expressões. Sim. O senhor, sabemos tu, isso é eu. Porque eu sei que eu falo muito por expressões. Falas. Eu sou muito... Expressiva. E achas que isso é bom ou mau? É o que tu quiseres. É bom e é mau. É bom porque mostra que tu és sincera. E é mau porque te expões, digo eu. Tu baixaste o tom e fiz assim, opa, alguma coisa está errado. Essa pessoa que te acompanhou foi o Manel Damas. O que é que aconteceu de tão mau para tu baixares o tom de voz quando estavas a falar com ele? Olha, foi uma situação muito complicada que eu acho que ele perdeu, foi o respeito por mim. Que eu já te contei, mas não quero estar a falar aqui. Pois, mas era exatamente isso. Mas não, foi grave. Foi muito, mas muito grave. Eu falo mais na questão que tu me contaste e agora, se me dás licença, eu resumo, sem mexer. Não vou mexer aí. E ele começou, aliás, ele levou-te a programas a dizer que ia tratar da tua transição de identificação. Ele fez com que isso tivesse uma grande visibilidade em termos de comunicação social. E não só, e foi àquela palestra também dizer a mesma coisa. Sim, exatamente. Aliás, na palestra de Barcelos, o comentário da organização na altura ficaram algo estranhos, e da plateia também. Vocês não perceberam porque saíram logo imediatamente, mal acabou. Mas a plateia não achou muita piada o terem-te apontado, está ali aquela mulher tão bonita. Exatamente. Foi uma das críticas mais que se ouviu, foi que não, tendo em conta a formação que ele anunciou que tinha, fazer aquela apontar-te quase como o leão que está dentro da jaula para a gente olhar para ele, não foi muito bem visto. E aquilo que na altura me fizeste saber em relação ao que se passou, não vou contar essa parte que tu estás a pensar, ele disse que podia tratar do teu processo. E só depois é que vocês concluíram que afinal ele não tinha autoridade para fazer. Ele não estava registado na lista da Ordem dos Médicos, porque nós temos de ser acompanhadas por uma equipa multidisciplinar, uma equipa de sexologia clínica, que é sexólogos, psiquiatras, durante um tempo, para te atestar. Mas tu soubeste isso depois só? Porque eu tirei, porque ele concluiu o meu processo, ele meteu através da clínica dele, na qual ele trabalhava, que eu já não me recordo, Ariosa. Era Ariosa, sim. E foi-me rejeitado, fiquei uns 4 ou 5 meses à espera da resposta da conservatória e foi-me rejeitado porque disseram que o médico não constava na lista da Ordem dos Médicos para acompanhar o meu caso. Porque já agora fica aqui a explicação para outras transexuais que nos estejam a ouvir e que não estejam ainda a fazer processo.
Este processo é, vamos dizer, certificado, é uma palavra um bocado estúpida, mas prontos, por 4 equipas no nosso país. 2 Exato. em Lisboa, uma em Coimbra e outra no Porto. No Porto, de outra pessoa que tu falaste, que já vamos chegar lá. No Porto não é de todo Manuel Lamas, nem nada que se pareça. Não é. Mas sim uma equipa que está no Magalhães Lemos. Está em 2 hospitais, aqui no Norte. E no São João, se não No tenho Hospital erro. São João, onde eu fui acompanhada, que é uma equipa, é uma sexóloga, uma psiquiatra, uma psicóloga Uhum, e um endocrinologista. uhum. Deixei ser acompanhado por essas 3. Eu tive a consulta no endocrinologista, só que depois nunca mais fui. Já tinha o que eu queria, já tinha o papelzinho safado, podes ir lá. Fui acompanhada por essa equipa, tens de ser acompanhada durante um X tempo, tens aquele período para ser acompanhada. Depois de ter, mas também se não tiveres o diagnóstico feito, eles também não te dão o papel, ó, minha querida, para casa vira homem e já está. Senão não te dão. Também agora, e tu confirmarás ou não o que eu estou a dizer, tu achas importante esse tipo de equipas de médicas, também de alguma forma, digo eu, acharás importante para despistar as pessoas que acham que são, mas que afinal não são. Exato, acho que porque há pessoas que estão erradas. Há pessoas que eu por acaso não conheço ninguém que possa estar. Que estivesse errado. Exato, até hoje, prontos. Sei que Eu também acho que não. Eu sei que, não, O peraí. processo é tão doloroso, Mas não é? olha, não, mas espera aí, mas eu sei que há pessoas que viraram transexuais só por ganhar dinheiro na prostituição. Eu conheço algumas, pelo menos 3 eu sei quem são. A sério? A sério. A sério. Mas viram transexuais? Viraram transexuais, neste caso são Puseram peito? É por isso que quer dizer? peito e trabalham com o sexo masculino só para ganhar dinheiro na prostituição. A sério? A sério, só para ganhar dinheiro. E agora pergunto-te, e qual é a tua opinião sobre isso? Achas... Acho isso ridículo. Pronto, eu ia ser mais forte, mas ela rematou logo. Acho isso ridículo. Não vou comentar, mas Acho isso sim, ridículo. de certa Mas cada forma... um é como é, porque também ninguém quer que me julgar a mim, também não tem que julgar os outros. Pronto. Também é verdade, também é verdade. Mas antes de irmos para a tua equipa fabulosa, porque tu falavas dela com um sorriso maravilhoso, e eu conheço, entretanto, a pessoa e acho que tem toda a razão de o ser, como é que tu classificavas, por exemplo, o aproveitamento do Manel? De 0 a 10. O ter-te enganado, porque ao fim e ao De cabo zero. enganou-te, não é? E eu senti-me enganada, Enganou-te, usada. convidou-te para trazer outras Eu transexuais, senti-me usada, exatamente. Inclusive eu pagava as consultas dele. coisa que ele disse no Boa Tarde, que era gratuito. Exatamente. E eu pagava as consultas dele. E depois ele comigo foi muito baixo. É uma pessoa Essa com parte- quem, é uma pessoa por quem eu não quero mais a minha amizade. Respeito ele, coisa que ele nunca teve por mim. Ele teve por mim respeito até ao ponto de me usar, mas depois ele perdeu o respeito por mim, acho que perdeu a consideração por mim, porque ele atrás de mim ele veio outras transexuais, como a Ruth, como a Angelina Barbie, como outras amigas minhas para que serem acompanhadas com ele, só que depois vimos que ele não era a pessoa indicada. E pegaste nelas e levaste para a tua equipa? Não. Elas afastaram-se primeiro do que eu. Eu quis ter uma resposta, eu confrontei, ele disse que me ia tentar ajudar, tentou, não sei o que é que ele fez, também não quis saber. Só que, entretanto, apareceu a oportunidade, eu mexi os meus pauzinhos, não é? Fui para o Hospital de São João, procurei tudo e mais alguma coisa de médicos para me acompanhar e encontrei, graças a Deus, eu entrei dentro do consultório da médica, fui expulsa. Estás a falar cá da Zélia? Não. Não foi a Zélia que te acompanhou? Ah, não? Márcia. Ah, pensei que tinha sido a Zélia. Eu entrei dentro do consultório dela, que ela estava ocupada. Juro-te, juro, eu fui expulsa. Eu fui expulsa do consultório dela, porque uma amiga minha tinha me dado o nome. E porquê é que tu entraste assim de rompão? Eu peguei, cheguei no consultório. Não, a minha amiga tinha me dado o nome. E ela pegou, vai lá, e eu digo, bom, fui lá. E eu cheguei na secretaria e disse, eu queria falar com esta doutora. E ela, assim para mim, mas ela tem consulta. Eu, qual é o gabinete? Ela, o 5 ou 6, já não me recordo. Está bem. Encosta ali a menina, e quando a doente sair, você entra. Mas eu não esperei que ele saísse. Vem aí, doutora, queria falar consigo. Ela, eu entrei, abri a porta, ela deu-me um arraso.
Achas que ela teve razão? Oh, claro que teve, óbvio, não. Mas a minha vontade era tão grande de chegar até ela que eu sabia que só ela que me podia ajudar. 3 vezes, só à terceira que eu tive sorte. Imagina, meu azar. Foste lá 3 vezes. Sim, quando eu tive consulta marcada com ela estava doente. Teve que ser adiada para não ter mais 1 mês ou 2 para cima. Eu só estou lixado. E depois ela chegou, fiz o acompanhamento todo direitinho, consegui. Olha, estou aqui com o meu nome, Sara Inês Barbosa Moreira, sexo feminino. Sexo feminino. A doutora Márcia foi... tu, que na altura, eu recordo-me que quando estavas a falar com a Ana Marques, tu primeiro fizeste o cabisbaixo quando te referiste ao Manel, sem falar o nome dele, e depois também não referiste o nome dela e disseste, eu não vou dizer porque ela pediu para eu não dizer nada. Não foi ela que me pediu para não dizer nada, porque assim, acho que... Ou que ela não queria, foi assim Não, uma coisa não qualquer. foi isso. Não era ela que não queria, porque tomara ela ter a visibilidade dela, porque eu até que tinha gosto de levar o programa comigo, porque acho que ela merecia isso. Acho que ela, porque ela, apesar... A primeira impressão que ela deixa, ela é meio metro. Ela é muito baixinha, cabelo Chanel, parece que foi o cabelo... Parece que vou assim uma tesourada daquela coisa, mas é muito... Ela é assim toda espreguitada. E ela... Ela merecia ter a visibilidade. Acho que ela merecia a visibilidade, de lhe dar visibilidade. Só que a pessoa que me disse o nome dela... É que pediu algum pediu-me silêncio. para não falar, porque sabes como é que é? Porque depois pode... Porquê é que tu não disseste à doutora Márcia que ias à televisão? Eu tinha-lhe dito a ela, que na altura quando eu fui lá, eu tinha-lhe dito a ela que eu ia. Ah, é? Uhum. Só que ela é super, super ocupada, ela não... Mas também não fiz o convite. Não, a minha ideia era tipo do género, vou falar com elas e vou falar de si ou não, mas eu tinha-lhe dito, por acaso eu tinha-lhe dito que ia. Tinha dito agora, porque na altura tinha ido marcar uma consulta com uma amiga minha lá, que era uma amiga da a Yara. Eu tinha ido lá e eu tinha-lhe dito que eu ia, que a Yara estava na Suíça na altura. Eu tinha dito que ia ao programa falar dela, falar do meu processo. Boa. Como é que tu classificas a doutora Márcia? Olha, acho que não tem classificação certa, porque ela é uma pessoa... Ela olha-te mesmo dentro do teu olho, ela é uma pessoa, uma grande profissional. Eu sou suspeita para falar, mas como temos, o nosso processo extrasexuais é um processo muito delicado, ou seja, tem que ser tratado com muita cautela. Com pinças. Exato. Tem que ser tudo, mais uma vez, a expressão esmiuçada, ao máximo, esmagada. No processo fazem perguntas difíceis? Fazem muito. A sério? Tu vais buscar coisas que nunca pensaste buscar na tua vida. Vais buscar coisas que nunca pensaste na tua vida. E acho que eu classifico ela de... para mim eu acho que é uma grande profissional. A sério? Excelente. Valeu a pena conhecê-la? Valeu a pena ter invadido o consultório dela? dela? Quando vim da Suíça, em abril, eu levei um chocolatinho para ela. Foi. Vocês mantêm contacto? Não, mas quando ela faço uma visita. Boa. Ela e a doutora... não sei o que, Duarte. Sofia Duarte, a psicóloga. Bom. Sofia Duarte. Está bem. Olha, estamos a acabar. Olha, foi um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Ainda tínhamos que convidar, ainda tínhamos que falar mais. Um dia deste devemos trazer mais. A Ruth, adorava trazer a Ruth. A Ruth. Aquela mulher é tão gira, eu gosto tanto dela. Ela é uma grande mulher com grande Já não estou com ela há tanto tempo. A outra também vaidosa com os sobrinhos. Olha, adora. A outra vaidosa com os sobrinhos. Adoro. Meu anjo, obrigado por teres vindo. Olha, obrigado por ter estado comigo à espera. Nada. A culpa foi dele e do trânsito. Mas pronto, ele tem as costas largas. Da minha parte, resta-me dizer até para a semana, quinta-feira, entre as 20 e as 21 horas. Esperemos. Sem falhas. Sem trânsito, sem polícias. Há polícia na rua? Havia. Muito? Mas porque era Operações acidente. stop? Operações stop? Operações stop? Acidente. Tá. Acidentes. Este é um pragma de jogo. É outro tema que a gente pode falar. Ela e a polícia. E assim acabamos bem dispostos. Da minha parte, resta-me dizer até para a semana e até lá façam o favor de serem felizes. Até à próxima quinta-feira. Família no sentido mais verdadeiro do que é a família. Falta de informação na sociedade, mudança de mentalidades, fazer isto uma realidade, levar isto para as ruas, para as pessoas, para a vida.
fazemos questão de assinalar este dia. Desta vez com grandes bandeiras arco-íris para ajudar à festa. Na Rádio Manobras também somos gente. Um programa de João Paulo todas as quintas-feiras, entre as 20 e as 21 horas.